Então, eu tenho um CPF aqui. Olha aqui, ó, quando eu entro no Infojude, vou pelo mesmo NI e procuro por pessoa jurídica e coloco aquele CPF que eu encontrei como CPF responsável. Olha o que eu encontro. Esse mesmo sócio, aliás, esse figurante no polo passivo, que é sócio na empresa que eu não consegui bens nenhum, ele tem outras empresas das quais ele também é responsável legal. Então, eu não posso afirmar aqui que esse sujeito ele é sócio dessas empresas, formal, mas ele pode ser o sócio de fato. Então, existe um indício que eu posso verificar através do Infojude que esse sócio que não está pagando a minha reclamação trabalhista lá, ele figura como sócio de outras empresas. E aí faríamos uma investigação sobre essas empresas. Geralmente, a gente inclui essas empresas no polo passivo e não há de se falar nesse momento em grupo econômico, não é nesse sentido que a gente está indo lá. Nós estamos falando em fraude, em ocultação de bens. Então, os juízes, os magistrados, estão dando decisões lá nesse sentido para que esses bens encontrados em nome dessas empresas, cujo responsável é o mesmo devedor trabalhista que a gente não encontra bem nenhum, responda pelo nosso crédito. Tá? Então, como é que eu localizo, eventualmente, esse sócio, esse responsável legal, para que ele venha fazer frente à nossa execução? Para que esse processo não seja mandado para o arquivo provisório, como na maioria das vezes a gente faz, porque para nós sai um despacho padrão lá. Infrutíferas todas as ferramentas eletrônicas, requeira o reclamante, requeira o exequente o que é de direito. Não é essa a prática adotada aqui também? Né? Então, se eu não tenho outra forma de buscar, ok, mas nós já contamos com isso. Então, isso é um indício, lembrando, é um indício de que esse sujeito tem administração ou ele é o sócio, de fato, de outras empresas. Ok? Então, o caminho vou pelo primeiro, JUSEPA, que eu vou verificar quem são os sócios. Aí eu vou pegar aqueles sócios e vou verificar quais empresas ele está gerindo, ele está como responsável legal ou ele está administrando. Tá? Muito bem. Então, essa é uma forma da gente encaminhar o processo e, em face desse novo integrante do polo passivo, nós faríamos as ferramentas eletrônicas. Tenho a dizer aos senhores que essa medida já vem sendo adotada pela Vara de Araras e nós temos descoberto muitas coisas. Nós temos pagos muitos processos porque essa prática já está muito difundida no Estado de São Paulo. Então, eles maculam ou eles ocultam o patrimônio através de uma outra empresa, só que o responsável legal está no Infojude. Então, eu consigo, através dessa ferramenta, localizar esse eventual sócio. Essa pesquisa, muitas vezes, a gente faz com os familiares. Tá? Às vezes, por exemplo, tem o filho lá, que a gente sabe que tem muitos bens em nome, e, na verdade, ele é um estudante, ele não tem condições de ter patrimônio daquela natureza. Então, essa pesquisa nós também fazemos em face dos familiares. O Infoseg, eu não sei se já está disponibilizado aqui também para o TRT, doutora, a informação junto da Polícia Federal, interessa mais para mandados de prisão expedidos, mas nós também usamos lá, muitas vezes, para saber quem é o nome do pai e o nome da mãe. Porque aí também a gente vai em face desses, para fazer essas pesquisas em face desses integrantes. Por exemplo, a mulher que se separa, tá? Se divorcia e, na verdade, não divorciou nada.
que a gente tem feito? A gente tem mandado o oficial de justiça fazer uma constatação. Através do Infojude, eu também consigo verificar se o endereço da esposa, que eventualmente se divorciou e não tem nenhuma ligação com a empresa, mas todos os bens estão no nome dela, se ela, de fato, trocou o seu endereço perante a Receita Federal. Porque eu presumo que, se a pessoa divorciou de outro, as casas estão separadas, não? Então, o que a gente tem observado? Inclusive, com o Infojude, pegando o endereço da declaração de imposto de renda da esposa, a gente consiga ver que ela está no mesmo endereço. Estamos mandando o oficial de justiça lá na casa. Está lá mesmo? Preciso fazer essa constatação. E aí, para a gente verificar se, de fato, essa é uma simulação de divórcio. Então, a Receita Federal, o Infojude, também nos dá essa informação. O Infoseg, na verdade, a gente consegue o endereço dos pais de quem, eventualmente, teria um mandado de prisão, ou até da pessoa física. Lembrando que eu vou fazer todas as ferramentas em face de todos os devedores? Não. Não é esse o objetivo. Muitas vezes, o Bacen 1, o Bacen 2 foi negativo porque, de fato, não tinha mais nada. A empresa está quebrada, não chegou à falência ainda, mas assim, já está de portas fechadas. Mas, para aquelas outras empresas cujo o objetivo hoje é a ocultação do patrimônio, nós utilizamos esse tipo de ferramenta. É importante que os oficiais de justiça que estão na rua, eles veem a situação fática. Muitas vezes, eles já compareceram naquela empresa, eles se deparam com que os sócios chegam com os carrões e tudo mais. Os sócios, muitas vezes, de fato, eles são mencionados nas instruções processuais como os efetivos donos da empresa. É uma observação a ser levantada, porque o reclamante se reporta a ele como sendo o sócio mesmo. Porque o sócio laranja, muitas vezes, ele se oculta de tal forma... Aliás, ele não aparece, tipo assim, na empresa, ele não tem nenhum vínculo com a empresa demandada, mas ele aparece lá no contrato social, e muitas vezes ele também não tem nada em nome dele. Aí, diante dessa nova dinâmica, se eu me deparar com essa informação, ou seja, nem o sócio laranja teria nada em seu nome, porque existe um sócio oculto, um sócio de fato, administrando contas em nome desse laranja, que é isso que a gente vai ver agora pelo CCS, nós também fazemos a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Por quê? Porque o laranja não tem nada no nome dele, mas a gente vai em face dos responsáveis pela conta. Então, quem é que está administrando essa conta em nome da empresa? Se a gente já tem o Bacen negativo, os sócios negativos e a situação fática observada através dos oficiais de justiça, muitas vezes, é o caso de a gente fazer a pesquisa. Então, para esse tipo de empresa é que serve a utilização tanto do Infojude quanto do CCS. Porque eu tenho visto muito a observação assim, mas imagina, o magistrado, o servidor responsável pela execução, ou até os oficiais de justiça, como que eles vão fazer todas essas ferramentas com tanta execução pendente? Assim, de fato, demanda bastante tempo. O Tribunal da 15ª Região, atendendo aos termos da Resolução 138 e da Meta 5 do CNJ, salvo engano, já instituiu o Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Esse núcleo ele funciona diretamente no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Por exemplo, eu até assisti um pedacinho da palestra do Dr. Marcos, e ele está dizendo a respeito do SIMBA. O SIMBA é uma ferramenta não disponibilizada para os juízes da primeira instância. O SIMBA lá, na verdade, ficaria por conta da utilização do núcleo. Então, em Campinas, tanto o SIMBA quanto o COAF, que também é outra ferramenta já disponibilizada para nós, que, na verdade, o COAF acaba fazendo com que os bancos emitam relatórios para... no caso onde há movimentação financeira acima de R$100 mil, ou qualquer movimentação financeira que o banco entenda suspeita, também é emitida a informação para o COAF. O COAF também é uma ferramenta utilizada somente para o núcleo de pesquisa, que também gera indícios de uma administração fraudulenta da empresa. Tá?
No caso das varas, o que acontece? Quem se utiliza das pesquisas patrimoniais são os oficiais de justiça. Tá? Inclusive, saiu recentemente uma normatização, através de uma portaria e uma resolução da própria Corregedoria, já especificando as atividades. E nela, o primeiro Bacen-Jude é feito pela Secretaria. A partir daí, todas as ferramentas, doutora, são feitas pelos oficiais e no mandado já constam todas as ordens, inclusive a de indisponibilidade, que eu também vi que o doutor Marcos ressaltou aqui. A única dificuldade até então que eu vi, eu não sei se de repente existe, eu até gostaria de falar com ele depois, a respeito da utilização da indisponibilidade, é que a indisponibilidade ela abrange todo o país. E nisso, eu fiquei imaginando se eventualmente uma execução seja de R$20 mil e essa empresa tenha imóveis por todo o país. Então, a indisponibilidade vai atingir todos, da mesma forma que no Bacen, anteriormente, saía a ordem para tudo, só que com um agravante. Quando se inscreve a indisponibilidade sobre um determinado imóvel, não comporta mais nenhum tipo de ato sobre ele. O cartório não registra mais penhora, nada. Bloqueia a vida do sujeito. Ok, de repente, para nós, é uma forma da gente acabar pressionando e o pagamento vir. Mas o estrago é bastante generalizado. Da mesma forma como era o Bacen-Jude no começo. Tá? Então, por exemplo, em alguns casos que eu tenho visto lá, os magistrados têm inscrito a indisponibilidade nos processos em que, por exemplo, existe um espólio. Desculpa. Quando se trata de bem de família. Então, a conclusão que chegaram, é bem de família, mas uma hora esse bem vai ser partilhado. Ou ele vai vender para alguém. Ele vai ter um outro destino. Então, nesse caso, seria interessante a indisponibilidade, diante da inocorrência de qualquer outro bem disponível para pagar a execução. Por quê? Porque o ato que aquele devedor tiver que fazer posteriormente vai implicar em alguma autorização judicial. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando é declarado bem de família, acontece da gente não observar mais. E se acontece o óbito, às vezes o imóvel ele tem um valor absurdo. Eu tinha um bem de família lá, a casa estava inserida num terreno de 62 mil metros quadrados. Então, será que não seria o caso do desmembramento? Penso, né? Já? Então, com o CCS, nós também buscamos o patrimônio, aonde se encontra esse patrimônio. Então, por exemplo, no caso da consulta, nós temos a consulta feita pelo CPF e a consulta no CCS pelo CNPJ. Quando eu listo o CCS, deixa eu ver se eu entro um aqui, para a gente olhar. Espera aí. Então, quando eu faço a consulta, deixa eu iniciar aqui. Quando eu faço a consulta pelo CPF, que seria, eventualmente, um dos procuradores, aliás, um sócio que eu acabo... aqui, ó, tem outras informações, consulta de cliente. Eu vou preencher aqui as requisições, mas se eu faço a consulta pelo CPF, deixa eu colocar um aqui, o mesmo que eu usei da...
Através dessa consulta, eu vou verificar se se é feita pelo CPF, que empresa esse CPF tem como procurador tem como procurador. Quais são os procuradores dessa empresa? Se eu faço a consulta... Peraí, está ainda aqui. Peraí. Vou mostrar aqui. Aqui ele já me listou alguns bancos com os quais esse CPF mantém um relacionamento. Tá? Deixa eu ver se ele já aparece aqui para nós. Essa... Ele está mandando, ele está aguardando aqui. Mas em alguns casos ele não aparece. Eu até peguei um CPF aqui, não sei se... Então não tá. Deixa eu abrir uma outra aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Aqui, ó. 011 98 995 5 15. Opa. Então... Deixa eu ver se ele abre aqui. Na verdade, em alguns casos, quando a gente clica, ele solicita que... Ele não dá a informação na hora, mas vem o PDF em seguida. Deixa eu ver o que ele aparece aqui para nós. Então, com o CCS, o que eu consigo ver? Porque são essas informações elas são passadas para o sistema financeiro. Os bancos são obrigados a comunicar quais são os procuradores que detêm poderes para movimentar as contas. Aí eu pergunto para o senhor, se esse procurador, que não faz parte do polo passivo, ele movimenta contas da empresa, o que significa essa pessoa se ela não é empregada, se ela não faz parte do contrato social? Então, também, outros indícios estão existindo nessas situações para que essa pessoa deva também fazer parte do polo passivo da demanda e ela que venha responder para nós o que significa aquilo. Então, em último caso, essa pesquisa, o intuito é descobrir aonde estão sendo colocados os bens do efetivo devedor. Porque, com as ferramentas mais simples, não estão sendo conseguidos resultados positivos. Tá? Então, no caso do CCS, ele tem que listar para nós, ele lista para nós, eu não sei se eu consigo fazer por aqui, só um minutinho, com esse CPF, porque nós fizemos outras pesquisas. Então, não aparece aqui. Ele não está... No CCS aqui, ó, olhando, por exemplo, essa pessoa, ele teve uma movimentação, ela funcionou como procurador, por exemplo, no Banco Bradesco, de 2/7 de 2014 a 2/7... Ah, não, de 2015. Não, desculpa. Não. Ainda está em aberto essa informação a respeito do Bradesco. Ele começou com essa procuração, ele tem poderes para mexer para movimentar contas da empresa desde 24/4 de 1979.
Entendeu? Outra aqui no Banco do Brasil, ela teve poderes para movimentar contas, mas onde foi? De 27/7/2007 a 3/3/2008. Então, eventualmente, essa pessoa até não funciona mais. Mas onde estão esses bens se eventualmente o período abrange a nossa reclamação trabalhista? Então, o intuito é, através do CCS, nós descobrirmos quem é que está por trás do sócio. Seja através de uma outra empresa, seja através dos próprios sócios movimentando contas que, na verdade, ele não participa do contrato social. Então, a busca por essas informações, através dos convênios, elas devem ser incentivadas no sentido, doutores, que a gente não simplesmente decrete prescrição intercorrente ou coloque esses processos no arquivo provisório, porque existem outros meios da gente fazer essas buscas. Tá? Inclusive, não mencionando mais a responsabilização em face dos sócios que apenas figuram no contrato social, mas outros sócios que figurem em outras empresas que estão relacionadas com o sócio que faz parte do nosso processo principal. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A questão é que, na verdade, muitas vezes se coloca em pauta é com relação à história da figura do grupo econômico ou não. O foco é a fraude. Então, se existe esse tipo de procedimento, se foi isso que foi observado em relação às empresas, o uso das ferramentas, seja nesse caminho, JuSesp, JuSepa, Infojud, CCS, que isso seja, essa informação seja compartilhada. Eu não sei como se dá isso em relação aqui no TRT8, se são os próprios magistrados que devam fazer ou se, eventualmente, são os servidores. Porque, além dela ser uma pesquisa um tanto quanto demoradinha, mas ela traz resultados positivos. Então, é importante assim, que a gente utilize, sabe? Estejamos abertos para esse novo, porque é através disso que nós estamos conseguindo, hoje, pagar os processos que, antigamente, a gente não tinha como, nem recursos para isso. Tá? Então, nessa casadinha que a gente fala, né, que seja a JuSesp, identificando quem são os sócios, a partir dos sócios eu verifico que tipo de responsabilidade ou qual o vínculo que ele tenha com outras empresas, vou fazer a pesquisa dessas outras empresas, ou quando eu verifico, através do CCS, quais são as empresas pelas quais aquele CPF responde, no caso, o judiciário, precisa ficar atento a isso, porque, na verdade, está tendo uma ocultação do patrimônio, um desvio para fraudar a execução trabalhista. Tá? Por aqui eu encerro. Se algum dos senhores tiverem alguma pergunta, estou à disposição. A Vara de Araras também está à disposição, se eventualmente tiverem qualquer... acredito que não seria necessário, mas gostaríamos de colocar à disposição de qualquer dos senhores. E eu encerro por aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui em Belém outra vez, tá? Experimentando do açaí, da tapioca, coisa que alimentos que, na verdade, a gente não tem essa cultura lá. E eu gostei muito. Muito obrigada.